A vida invisível cumpre-se de forma tangível e visível. Todo mundo tem a potencialidade de alcançar a iluminação espiritual. A partir do momento em que abrimos nosso primeiro livro da verdade ou mantemos nosso primeiro contato com uma pessoa iluminada, nossa própria iluminação começou e a iluminação espiritual nos chegará proporcionalmente à nossa busca. Quando a luz surge em nossa consciência, contemplamos Deus como infinito e percebemos que não pode haver Deus e mais alguma coisa. Caso contrário, Deus seria muito menos que infinito. Deus deve existir como a substância de tudo o que é, de tudo o que existe. Deus constitui tudo o que é. Por isso não buscamos mais a Deus por nossa saúde, porque não há Deus e saúde. As Escrituras dizem que Deus é a saúde do seu semblante. Não podemos obter saúde, mas podemos obter Deus, e quando temos Deus, temos saúde. Não sei de que maneira, através da prática do caminho infinito, possamos demonstrar suprimento, companhia ou lar. De fato, acredito sinceramente que todas essas tentativas provariam ser uma barreira à demonstração da nossa harmonia. Fora de Deus, não consigo achar desejável a abundância, companhia ou lar. De fato, não consigo achar a própria vida desejável fora de Deus. Viver na maior harmonia, saúde ou abundância sem Deus me pareceria viver uma vida muito árida. Deus é ser infinito, e como não pode haver nada mais ou nada além do infinito, não pode haver suprimento, lar ou companhia duradouros fora do infinito. Existe apenas o infinito, e o que quer que seja é abraçado no infinito do Espírito. Como podemos pensar no Espírito ou em Deus como a substância de tudo que é e depois ir a Deus para obter alguma coisa material? Deus é infinito, então o que há para obter? Não há nada fora dos limites do Espírito. Como podemos ir ao Espírito para obter algo que não existe? A própria ideia de ir a Deus não é uma barreira para sua realização? Pode ser que por alguma razão estejamos passando por um período estéril em nossa vida pessoal. Isso não significa que o suprimento esteja ausente e que se pudéssemos alcançar a Deus, Ele faria com que aparecesse. Deus é onipresença e nosso reconhecimento da onipresença de Deus, no devido tempo, mostrará a evidência do que chamamos de suprimento. Pensamos na onipresença, entretanto, e depois pensamos em termos de onipresença de alguma forma de bem. Mas onipresença significa a onipresença do Espírito, a onipresença da fonte, da lei e da vida, não a onipresença de qualquer forma. Seria um erro dizer que onipresença significa a presença constante de rosas, porque nem sempre as rosas estão em evidência. É verdade que elas estão sempre aqui em sua essência espiritual, mas não na forma manifestada. O reconhecimento da onipresença do Espírito trará a rosa à manifestação em seu devido tempo, ou a fruta, ou o dinheiro, o transporte, a companhia ou a habitação. Mas a onipresença deve ser pensada como a onipresença do Espírito, causa, substância e atividade. O único pensamento que devemos ter é reconhecer a onipresença do Espírito e, em seguida, deixar que essa percepção se manifeste como o que comemos, bebemos ou o que vestimos, não no que chamamos de nosso tempo, mas no devido tempo do Espírito. Em nossa experiência humana, parece que às vezes temos que esperar que essas coisas apareçam, apesar de agora serem onipresentes na consciência. É muito parecido com a cura. Na verdade, toda cura é instantânea. Não existe cura tardia ou gradual, mas a manifestação externa nem sempre aparece no mesmo segundo que a cura. Se recebermos agora uma comunicação que traz cura, podemos não estar conscientes da cura até amanhã ou na próxima semana. Pode haver uma reivindicação de falta ou limitação de alguma forma. Pedimos e recebemos ajuda. Pode levar uma semana, no entanto, antes que algo chegue até nós, como o número necessário de notas de dólar
ou qualquer forma que o cumprimento deva assumir. Mas porque levou um dia, uma semana ou um mês para ver a imagem externa completa, não significa que a cura não foi instantânea. A evidência visível é o efeito da cura, não a cura. A cura é invisível, mas a evidência visível é o efeito externalizado ou manifestado. O caminho infinito reconhece a busca e a realização de Deus como seu único objetivo, descobrindo assim o maior mistério de todos: como Deus é alcançado. Então, saúde, harmonia, totalidade, integridade, companheirismo, lar, abundância e os 12 restos e cestos também são atingidos. O único desejo correto é o desejo pela percepção e realização do Espírito. A única demonstração possível no caminho infinito é a demonstração da presença de Deus. E uma vez demonstrado isso, o bem se desdobra em forma e variedade infinitas. Buscar a forma e a variedade, no entanto, funcionará como uma barreira para a demonstração. Substitua o conceito de um Deus que dá e retém por um Deus que é. Alguns anos atrás, uma mulher veio ao meu escritório reclamando que nada parecia acontecer em sua vida. Aqui estava ela com um novo ensinamento, e isso não estava fazendo mais por ela do que sua antiga religião. Não importa o que ela fizesse, não importa o que o praticante fizesse, nada parecia dar certo para ela. Um dia, no meu escritório, disse a ela: "Diga-me, o que você acha de Deus? Quero dizer, você tem o mesmo Deus agora que tinha em sua igreja? Você ora a Deus da mesma maneira que orou antes?" "Oh", disse ela, "eu não rezo da mesma maneira, porque agora eu afirmo e nego, enquanto antes eu costumava perguntar." "Sim, eu sei, mas você está afirmando e negando ao mesmo Deus? É para um Deus que você espera que lhe dê algo?" "Ai, sim, Deus não muda, é o mesmo Deus, existe apenas um Deus." "Bem, eu receio que é aí que você se enroscou. Existe apenas um Deus, mas você não o conheceu. E até desistir do conceito de Deus que possui, você terá a mesma reação a partir desse conceito, implorando, afirmando ou negando, e será o mesmo se você desistir de afirmar e negar. O resultado será nada, porque você está adorando um Deus que não existe. Temos que mudar nosso conceito de Deus até alcançarmos a realização de um Deus que é, um Deus que existe, um Deus que está sendo eternamente Deus, sem nenhuma solicitação ou pedido nosso, sem afirmação ou negação. Um Deus que é infinito no ser, onipresente no ser, onipotente no ser e onisciente no ser. Devemos chegar a um conceito totalmente novo de Deus e fazer a transição, saindo de quaisquer conceitos anteriores que defendemos. Deus não será diferente daqui a um século do que Deus era há um século atrás. Deus não era diferente nas margens da Galileia, 2000 anos atrás, do que Deus é hoje. Se não estamos manifestando em nossa experiência o mesmo grau de Deus que poderíamos ter manifestado há 2000 anos, se estivéssemos sentados com o Mestre, não é por falta de Deus, mas por causa de nosso conceito errôneo do que Deus é, onde Deus está e quando Deus está. Tudo tem a ver conosco. Até que ponto alcançamos a realização da onipresença de Deus e de deixar Deus, a consciência divina, viver nossa vida? Até que ponto ainda estamos tentando moldar Deus à nossa imagem e semelhança? Nossos conceitos devem ser alterados para dar lugar ao reconhecimento da onipresença. Onipresença bem aqui onde estamos. Onisciência, todo conhecimento. Onipotência, todo o poder. Então podemos relaxar e ser. Tudo o que há a fazer é ser e despertar pela manhã na percepção. Estou vivendo aqui e agora, e o Espírito de Deus que habita em mim vai adiante de mim para aperfeiçoar este dia. Ele realiza tudo o que me foi dado fazer. Ele aperfeiçoa o que me preocupa. Minha única função é ser
e testemunhar. Enquanto paramos e prestamos testemunho, nosso bem se desdobra de uma fonte invisível, através de um poder invisível que opera no universo visível. É Deus quem traz o sol. É Deus que desperta os botões e os floresce. É Deus quem está trabalhando invisivelmente para colocar frutos nas árvores. Esse mesmo Deus está invisivelmente trabalhando em nós para produzir os frutos de Deus como nossa vida individual. Você e eu não devemos ser apenas mães ou pais, empresários, ministros ou profissionais. Cada um de nós deve mostrar a glória de Deus de maneira individual. Quem somos para ditar a Deus o que gostaríamos de ser, o que gostaríamos de fazer ou onde gostaríamos de fazê-lo? Não vemos as estações mudarem, a chegada e a partida do dia e da noite, do inverno e do verão? Como podemos negar que há presença, vida e poder invisíveis agindo de modo inteligente como o universo visível? Como é possível não aceitar um Deus invisível e onisciente, capaz de operar invisivelmente em nós e através de nós para produzir frutos, harmonia e paz? Tendo este conceito mais elevado de Deus como Espírito onisciente, amoroso, presença e poder, por que não podemos descansar, relaxar, viver nossa vida e apenas ser, sabendo que o que for necessário a cada hora surgirá em sua devida estação? Mas apesar de conhecermos essas verdades, esquecemos de trazê-las à lembrança consciente todos os dias. Uma das barreiras ao nosso progresso é que deixamos a verdade adormecida no fundo de nossa mente, em vez de orarmos sem cessar. A consciência determina nossa experiência de vida. Nada pode entrar em nossa experiência exceto através de nossa consciência. Portanto, o que nossa vida será depende do que mantemos na consciência. Se considerarmos a ideia de Deus como inteligência onipresente, amor e poder, o bem será a nossa experiência. Nossa responsabilidade é nos aquietarmos e deixarmos a onipresença fluir. Não precisamos nos preocupar ou planejar nada. Apenas vivemos o que flui, o que será toda a qualidade de Deus. Por quê? Porque é isso que estamos mantendo na consciência. Deus. Não precisamos pensar em generosidade, perdão ou abundância. Temos apenas que permanecer na onipresença, onisciência e onipotência. E quando fazemos isso, perdemos toda a capacidade para qualquer coisa exceto Deus, e Deus flui através delas. Nós nos encontramos sendo amorosos, generosos, gentis e puros, mas não precisamos nos preocupar com isso. O que há em uma consciência que não está imbuída da onipresença? O que resta quando Deus é tirado da nossa consciência? Medo, ignorância, superstição, desejo, ansiedade, preocupação, conseguir, me dê, me ajude, eu, meu. Quando Deus está ausente da consciência, estamos vivendo uma vida com todos os acontecimentos acidentais que compõem a experiência humana. Somente quando a consciência está cheia da presença de Deus, é verdade que nada pode entrar que contamine ou cometa uma mentira. Manter bons pensamentos não será uma proteção para nós. A única proteção é manter o pensamento em Deus. Não adianta pensar em segurança, proteção ou abundância. Tais pensamentos nunca os trarão para nós. Uma consciência imbuída de Deus é uma consciência cheia de amor, vida, perdão, partilha e paz na terra. Não podemos ter uma consciência cheia de Deus e deixar de entender que toda a humanidade é realmente Deus em manifestação. A humanidade como um todo não está demonstrando isso porque ignora sua verdadeira identidade, exatamente como éramos antes de sermos despertados. Se a nossa consciência está cheia de Deus, ninguém precisa nos dizer como agir, porque não há como agir. Existe apenas um caminho para Deus agir em nós e através de nós.
A consciência externaliza-se como forma. Assim que uma pequena medida de iluminação espiritual é alcançada e a consciência que é Deus se realiza como nossa consciência individual, ela se torna a substância de toda a forma e harmonia da vida. A consciência aparece externamente como forma. Uma vez, um amigo praticante que precisava fazer uma viagem à Europa deixou toda a sua prática sob os meus cuidados. Quando ele voltou, ele disse que seus pacientes estavam tão satisfeitos com o meu trabalho que ele sentiu que deveria ir para outra parte da cidade e montar uma prática totalmente nova. Expliquei a ele que ele não poderia fazer isso, mesmo que quisesse. Esses pacientes eram sua própria consciência aparecendo como forma, e ele não podia mais renunciar a esses pacientes do que renunciar à sua própria consciência. Ele não conseguiu transferir sua consciência para mim, nem conseguiu transferir seus pacientes. Durante uma ausência temporária, ele poderia me pedir para cuidar deles e pedir que me deixassem cuidar deles, mas isso é bem diferente de desistir deles. Uma vez que isso é percebido, somos sempre elevados acima de qualquer senso de competição em qualquer nível, seja nos negócios, na arte, na ciência ou no Ministério de Cura ou Ensino Espiritual. Por quê? Porque não temos clientes, nós não temos pacientes, nós não temos alunos. Temos nossa consciência, e nossa consciência se externaliza como qualquer forma que seja necessária para nós. Ninguém pode tirar o que é nosso de nós. Quando entendermos que não existe Deus e mais alguma coisa, saberemos que não há consciência e mais alguma coisa. Portanto, não há nossa consciência e nossos negócios. Nosso negócio é a nossa consciência de uma forma específica. Quando percebemos que os clientes que construímos com integridade em nossos negócios representam nossa consciência em forma, ninguém pode tirá-los de nós, a menos que percamos nossa integridade. O pão que lançamos sobre as águas é nosso e não pode cair nas mãos de ninguém. Ele deve voltar para nós, porque realmente não há ir e nem vir. Não há separação entre nossa consciência, o pão e a água. Tudo está aparecendo. Ao percebermos isso, nunca procuraremos pão, vinho, água, vida eterna, companhia, clientes, pacientes ou estudantes. Mas perceberemos que nossa consciência aparece como tudo isso. Então veremos que nenhum sentimento de separação pode entrar. A única razão pela qual você e eu não experimentamos tudo que o Pai tem é que existe um sentimento de separação que vem do conceito materialista de que existe um Deus em algum lugar. Deus e um Deus que é puro e um homem que é um pecador. Como vamos reuni-los? Suponho que a primeira coisa a fazer é convencer o pecador a ser bom. Mas o que constitui ser bom? Se somos hebreus, iremos ao templo no sábado. Se somos cristãos, iremos à igreja no domingo. Qual destes é o bom? Sábado ou domingo? Como vamos nos adaptar a algum tipo de bem para merecer a Deus? A resposta é que não há como se tornar bom o suficiente para merecer a Deus. Existe uma maneira de perceber Deus como nosso ser e descobrir que, porque Deus é puro, nosso ser é puro, e então todas as impurezas são lavadas. O que quer que seja de natureza negativa em nossa experiência desaparece. Isso não acontece porque somos bons, mas porque Deus é bom. Deus é infinito e onipresente, e não resta espaço para nada além do bem. Deus é consciência infinita e, portanto, nossa consciência aparece como forma infinitamente. Nosso negócio é infinito, nossa profissão é infinita. E se estamos no trabalho de cura, nossa prática é infinita. Se somos professores espirituais, nosso corpo discente é infinito. Não há nenhuma limitação, a menos que nós mesmos aceitemos a limitação. Quando a consciência nos dá um trabalho a fazer, nos dá esse trabalho não para que nós o cumpramos, mas para que ela o cumpra. Não nos permite fazer um sacrifício de nossa parte ou facilitar as coisas para outra pessoa às nossas custas. Sempre a razão é o cumprimento e o que fazemos como instrumento dessa consciência divina
nos realiza automaticamente. Todo mundo que está atuando no nível espiritual da vida está cumprindo um desejo interior, cumprindo alguma missão que lhe foi dada, e sua vida é realizada, mesmo que para o mundo pareça ser um sacrifício. Aqueles que estão no caminho espiritual não estão nele por glória ou lucro. Eles estão nele porque há um desejo do Deus interior, um impulso que não lhes dará descanso. No trabalho espiritual, eu nunca conheci uma pessoa que tivesse a sensação de que estava sacrificando alguma coisa. Em vez disso, ela tem a sensação de estar sendo realizada e o benefício para o mundo é incidental, pois ela está fazendo o trabalho para a realização de sua própria alma e vida interior. Quando uma pessoa faz isso, ela não está sacrificando. Não faz diferença, então, se ela está trabalhando 20 horas por dia e doando cada dólar que ganha. Ainda não é sacrifício, porque é feito apenas como cumprimento, ou pode-se dizer, sob ordens. A forma mais elevada de demonstração é esquecer o mundo e pensar apenas em atingir a consciência mais elevada. Então deixemos que tudo mais se siga. Ninguém pense que tem algo para dar ao mundo espiritualmente, até que tenha atingido a percepção e realização consciente de Deus. Quando se tem isso, recebe-se uma missão específica para realizar. Saindo da teimosia para a confiança no invisível. Viver a vida mística é reconhecer que tudo no reino visível surge do invisível. Viver a vida mística realmente significa admitir o invisível em nossa experiência consciente de que Ele pode trabalhar através de nós e tornar visível o chamado universo tangível. Isso não é em virtude de nós mesmos, mas em virtude do Espírito que flui em nós e através de nós, e é evidente para aqueles com quem entramos em contato. Mesmo além disso, a influência de nossa consciência alcança o mundo todo. Se houver alguém, qualquer condição ou circunstância a milhares de quilômetros de distância, do qual não temos conhecimento, no devido tempo, à medida que abrimos nossa consciência e realizamos nossos negócios, o que é nosso chega até nós, e não importa a que distância ele esteja, isso deve vir. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Todo mundo que foi imbuído do Espírito atraiu para si mesmo de todo o mundo tudo o que é necessário para sua experiência. Ninguém pode fazê-lo, mas o Espírito, uma vez que é permitido entrar em nossa consciência, opera em nossa experiência visível e atrai para nós tudo o que é nosso, não apenas pessoas, mas circunstâncias, condições, livros, mensagens, o que for necessário. Se a necessidade é de um professor, ele atrairá um professor para nós, deste mundo, dos mundos que existiram ou dos que estão por vir. Nada é impossível para Deus. Quietude e escuta são o nosso acesso ao infinito. Toda vez que acreditamos que precisamos de algo ou de alguém, devemos voltar-nos para dentro imediatamente e perceber: não, não, eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu tenho a vida mais abundante. Se admitimos ter uma necessidade, externalizamos a necessidade. Qualquer que seja a necessidade, ela permanecerá 18 centímetros à nossa frente enquanto houver a palavra necessidade. Assim como no velho centro-oeste, mulas que se recusavam a trabalhar ou andar tinham um saco de comida suspenso cerca de 18 polegadas à frente delas, que elas nunca poderiam alcançar. Toda vez que dizemos eu preciso, somos como essas mulas, e o que precisamos colocamos 18 polegadas à nossa frente. A realização ocorre somente quando aceitamos a verdade de que temos carne. Se encontrarmos uma ausência de saúde, força ou juventude em nosso corpo, uma falta do que pensamos erroneamente como suprimento em nosso bolso, ou uma falta de companheirismo em nossa vida, deixemos de ser teimosos, voltemos à nossa cristandade e percebamos que, apesar de invisíveis no momento, o princípio do Mestre não é eu preciso, mas eu tenho carne para comer. Eu sou o pão da vida. O Mestre não usou o tempo futuro. De fato, toda a verdade espiritual está escrita no tempo presente. Eu tenho. Eu sou. Deus é.
A consciência do agora. Aqueles que avançam muito no caminho espiritual o fazem apenas porque, por algum milagre da graça, aprenderam a viver no presente. Eles deixaram o passado passar. É verdade que eles podem se referir a ele de vez em quando como uma experiência, mas não permitem que ele influencie ou afete o presente de forma alguma. Não importa o quão angustiante possa ter sido o passado, o quão vergonhoso ou difícil, uma pessoa que permite que isso a influencie hoje é tola. O passado se foi. Está morto. Existem algumas pessoas que viveram 80 ou 90 anos, que deixaram a duração de seus anos na Terra estragar seus dias de hoje, pensando em quantos anos no passado houve e contando quão poucos restam no futuro, considerando que haveria mais no futuro se eles vivessem no presente. Agora somos um com o Pai. Agora. O que isso tem a ver com os dias passados em que não sabíamos disso? Nossa preocupação é com a verdade que conhecemos agora, a verdade de que o Pai tem é nosso e vamos viver nessa consciência. Mas e amanhã? Em primeiro lugar, ainda não chegamos ao amanhã. Em segundo lugar, não sabemos onde estaremos amanhã, nem se estaremos. Nossa preocupação é agora, agora. A única coisa que temos a ver com o amanhã é saber que há coisas que serão feitas amanhã e faremos amanhã. Não vamos tentar fazê-las ontem ou hoje. Suficiente para o amanhã é o que deve ser feito amanhã. À medida que avançamos no caminho espiritual, descobriremos que o passado desaparece, exceto como parte de conversa, mas não tem influência em nossa vida atual. Não tem presença ou poder. Nós não lhe damos jurisdição. Não permitimos que o fato de não termos tanta educação quanto outra pessoa tenha algum peso, nem o fato de que outra pessoa tenha mais dinheiro venha nos afetar. Nada sobre o passado tem a ver conosco. Eu vivo no agora. Agora abro a porta da minha consciência. Agora eu admito o Cristo, a presença de Deus em minha consciência, e deixo que Ele atue em mim enquanto realizo minhas tarefas diárias. Devemos viver em e como consciência de Deus, nunca nos limitando. Embora não possamos mostrar todo o infinito na Terra, provavelmente mostraremos uma medida maior do infinito do que jamais sonhamos que um ser humano pudesse mostrar. Tudo isso vem pelas palavras como e é. Não existe Deus e mais alguma coisa. Existe apenas Deus. Mas Deus funciona como a vida do ser individual. Deus funciona como a mente do ser individual, como a inteligência e a sabedoria do ser individual. Deus funciona como a substância e a lei, à medida que permanecemos e vivemos com esse como e com o que é. Visto que Deus é infinito e constitui nosso ser, nosso próprio ser contém em si tudo o que precisaremos daqui para a eternidade. Tudo o que precisamos fazer é parar de tentar adquirir ou alcançar e deixar o que já está incorporado em nós aparecer externamente como forma. Nossa consciência contém tudo o que precisamos para amanhã, para a próxima semana, para o próximo ano e até a eternidade. Para trazer isso para a atividade, precisamos desenvolver a prática da meditação, na qual podemos ser observadores e observar como essas coisas aparecem em nossa vida. Não faz diferença o que queremos extrair de dentro de nós mesmos, isto já está lá, mas devemos desenvolver essa contemplação interior que cria um vácuo. Então, o que precisamos flui em expressão. Sejam negócios, funcionários, mais capital em nossos negócios ou uma nova ideia para publicidade. Mas nada disso existe no tempo e no espaço. Existe dentro de nossa consciência. Devemos desenvolver um modo de oração que se torne uma atitude de escuta para que a graça de Deus possa fluir de nós. E assim será se vivermos, nos movermos e termos nosso ser na percepção e realização de que Deus é a nossa consciência. E a consciência é a substância de toda forma e atividade necessária para a nossa vida.
É essa consciência primordial, primeira causa, Deus, nossa consciência individual, que aparece como qualquer forma que seja necessária para nós. E ninguém pode tirar isso de nós, porque a forma está em nossa consciência. Ninguém pode tirar nosso dinheiro de nós, porque nosso suprimento não é dinheiro. Nosso dinheiro é nossa consciência de suprimento externalizada. Quem o perde, perde-o apenas por uma razão. Não aprendeu que o dinheiro não é algo separado e à parte de Deus. Se Deus é infinito, o dinheiro deve fazer parte do infinito. E se Deus é nossa consciência, nosso dinheiro faz parte de nossa consciência, assim como nosso lar, nossa família e tudo que nos pertence. Ninguém pode tirá-los de nós. Nem o tempo, nem o espaço podem tirá-los de nós, pois eles existem não como forma material, separados e à parte da consciência, mas como a própria consciência aparecendo como formas individuais.